Olá, como vai? Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Prevenção em Pauta. Hoje vamos aprender qual é o conceito de droga segundo a Organização Mundial de Saúde. Muita coisa que faz parte do nosso dia a dia entra nessa definição. E você vai saber quais são as drogas estimulantes, as depressoras ou as perturbadoras. Conhecer os efeitos de cada substância é fundamental para quem vai lidar com a prevenção ou com o usuário. Além disso, é preciso saber identificar os diferentes padrões de consumo das drogas. Pode ser um uso eventual, recreativo ou um uso pesado e problemático. Veja só. Você já parou para pensar que as drogas estão presentes na maioria das celebrações em nossas vidas? Numa festa de aniversário, na comemoração pelo nascimento de um filho ou por um novo trabalho. Mas espera aí, quando eu falo drogas, o que vem à sua cabeça? Cocaína? Crack? Êxtase? Então, pense de novo. A palavra droga vem do termo holandês drog, que significa folha seca. Assim, originalmente, drogas eram ervas usadas para a produção de medicamentos. Já hoje, a definição do que é droga é bem mais ampla. As drogas são substâncias capazes de influenciar de alguma forma no nosso comportamento. Entrando no nosso organismo, eles podem modificar o nosso metabolismo. Isso quer dizer que este simples cafezinho é considerado uma droga. A cafeína presente na bebida age no cérebro como um estimulante, nos deixando mais alertas. É por isso que muitas pessoas precisam tomar um café pela manhã para se sentirem mais dispostas. Então anote aí, toda substância que interfere no funcionamento do nosso sistema nervoso central é considerada uma droga. Essas drogas que agem sobre o comportamento, elas são chamadas das drogas psicotrópicas ou psicoativas. Psico porque agem na mente e trópicas porque tem uma tendência a agir no sistema nervoso central, a ter uma distribuição grande no cérebro. Dependendo da região do cérebro atingida, os efeitos variam. Assim, as drogas podem ser classificadas como depressoras, estimulantes ou perturbadoras. As drogas depressoras são aquelas que diminuem nossas atividades motoras, a ansiedade, a concentração e a memória, como o álcool, por exemplo. Este é um grande risco do uso do álcool, porque a pessoa às vezes usa no momento para acalmar essa ansiedade e para cair numa situação da dependência, criar o hábito e depois uma dependência, é um pulo, né? Isso é uma coisa que, com pouco tempo de uso, às vezes você já cria essa relação de dependência com a droga. Outros exemplos de drogas depressoras são os medicamentos sedativos, os derivados do ópio, como a heroína, e os inalantes, como os solventes e a cola de sapateiro. Eles agem de forma oposta às drogas chamadas estimulantes. Drogas estimulantes são aquelas que aumentam a atividade do sistema nervoso. Elas tiram o sono e deixam a pessoa em estado de alerta exagerado. Alguns exemplos são a cafeína, a cocaína e o crack. Por fim, existem as drogas perturbadoras, aquelas que causam delírios, alucinações e alterações de percepção. Estamos falando da maconha, do LSD e do êxtase. Outra forma de diferenciar os tipos de drogas é por meio do status legal, ou seja, como a lei classifica essas substâncias. Drogas ilícitas são aquelas que têm a venda e o uso proibidos, como é o caso do crack, da cocaína e da maconha. Já as drogas lícitas são aquelas permitidas pelo Estado, como o álcool e o tabaco, que podem ser utilizados livremente pelos maiores de 18 anos. Os medicamentos também são um tipo de droga lícita, mas alguns deles têm a venda restrita. Os medicamentos fazem parte daquela portaria da Anvisa que determina a substância química daqueles produtos que contém um percentual dele de droga. Na maioria desses medicamentos que nós consideramos de tarja preta, contém droga. E é exatamente por isso que ele é tarjado daquela forma e somente pode ser consumido com ordem médica. A permissão ou proibição do uso de cada uma das drogas é também uma questão cultural, que varia de acordo com a época e o lugar. Quer ver? Nos países islâmicos, por motivos religiosos, as bebidas alcoólicas são proibidas. Já na Rússia do século XVIII, eram considerados crime a comercialização e o consumo de café.
E assim como cada sociedade tem uma forma diferente de lidar com as drogas, cada pessoa se relaciona com elas de uma maneira. O que nos vem à mente, em primeiro lugar, quando falamos do assunto, é a imagem do viciado, aquele que chega a cometer crimes por causa da dependência. Por causa do álcool, eu vim cometer inúmeros delitos que eu não tinha intenção de cometer. Caninha? Branquinha? A que matou o guarda? Que negócio é esse desses apelidos carinhosos para mim? Eu sou o álcool, o destruidor. Eu acabo com você. Eu arrasto você nas vielas mais sujas que existem. Durante 15 anos envolvido com criminalidade, uso de entorpecentes, tive várias experiências com droga. As falas são parte de um teatro interpretado por detentos. Mas a experiência é da vida real. A maioria dos atores já fez o que se chama uso pesado de alguma substância química. E por isso vieram parar num presídio. Usando a cocaína todos os dias. Com 14 anos eu experimentei a cocaína e chegou um momento que eu estava usando droga todo dia. Mas além desse uso pesado das drogas, existem outros tipos de uso que também merecem atenção. Veja o que diz este carteiro. Todo final de semana eu bebo, né? Seu João faz o que se chama de uso frequente do álcool, padrão diferente de quem bebe, por exemplo, uma vez ao mês ou uma vez ao ano, como uma taça de vinho no Natal. E há quem vá ter apenas um único contato com alguma droga, só para experimentar. É o padrão de consumo chamado uso na vida. Mas não só pela frequência se caracteriza a relação de uma pessoa com a droga. O tipo de uso também pode ser definido pelo contexto em que ela está. Eu já cheguei a experimentar maconha, mas não sou viciado. Esse tipo de uso a que Tiago se refere é chamado experimental. Poucos episódios de consumo de uma droga não frequentes e não persistentes. Bebo muito não. É festa de aniversário. No happy hour também eu bebo algumas vezes. Já o uso que seu João faz da cerveja é conhecido como recreativo. O uso recreativo é o consumo feito em circunstâncias sociais ou relaxantes, sem consequências maiores para a saúde. Agora veja o exemplo do seu Luiz. Eu tomo 11 comprimidos de manhã e tomo 4 à noite. Esse, por exemplo, aqui é para os nervos, entendeu? Se eu não tomar, eu fico nervoso. E o diazepam, que eu tomo para dormir. E a médica aqui do posto, ela vem de 3 meses aqui na minha casa. Ela me dá a receita para 3 meses. Esse é o tipo de uso chamado controlado. O consumo da droga é regular, mas não compulsivo. E não causa prejuízos à pessoa desde que ela não fique dependente. Quando há uma dependência, primeiro se cria um hábito, uma tolerância. A pessoa cada vez vai precisando de uma dose mais alta para poder obter o efeito desejado. Estudos mais recentes têm mostrado que a pessoa que já tem algum tipo de dependência, e ele tem muito mais risco de desenvolver uma dependência por uma outra droga mais pesada. Dependência. Voltamos ao tipo mais perigoso de relação com as drogas. A dependência é um padrão de consumo que causa prejuízos graves para a saúde e tem impacto negativo em todas as áreas da vida da pessoa. A dependência do álcool é um quadro muito grave. Ele, do ponto de vista orgânico, ele acaba com o organismo de uma pessoa e do ponto de vista mental também, né? Nós sabemos todas as consequências mentais aí que tem o uso do álcool. Outros tipos de uso problemático das drogas são chamados uso nocivo ou uso abusivo. Caso em que os danos começam a aparecer na vida pessoal, profissional ou até financeira da pessoa. Surgem sinais de que é hora de fazer uma intervenção. Mas você está atento a esses sinais? Sabe quando intervir? Pois é, para intervir vale a regra. Quanto mais cedo, melhor. Por isso, nós vamos conversar com a psicóloga Sandra Lúcia de Oliveira Rodrigues, que é presidente nacional da Junta de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Ela vai nos ajudar a identificar os sinais de que uma pessoa está começando a fazer uso nocivo do álcool. Em primeiro lugar, doutora Sandra, muito obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui. Agora, se você também quiser participar da nossa conversa aqui no estúdio, é só enviar suas dúvidas ou comentários pelo telefone 0800 283 8583 ou mandar um e-mail para perguntas@portalminasaude.com.br. Bom, doutora Sandra, a bebida alcoólica faz parte da nossa vida de tal forma, né? Cerca de 40% da população bebe, né?
que a gente chama a bebida alcoólica de forma até carinhosa, né? Eu vou tomar uma cervejinha, uma pinguinha, um vinhozinho. Aí, então, com essa relação tão próxima, como identificar que ela está começando a deixar de ser inofensiva? Olha, é bom a pessoa começar a pensar no último ano, os últimos 12 meses, se ela percebe que a bebida começa a virar um problema na vida dela. Quando começa assim, às vezes a pessoa tenta mudar o tipo de bebida. Por exemplo, usava destilados, né? Rum, vodka, cachaça, uísque. Aí ela fala, não, eu vou usar vinho, porque vinho é natural. Só que o uso dela do vinho é descontrolado e ela acaba tomando um porre daqueles de vinho. Ela fala assim, não, vou beber só cerveja. Realmente o teor alcoólico é mais baixo, mas ela não sabe quando parar. O alcoólatra não consegue parar. Então, é outro sinal. Um terceiro sinal, se ela já precisou de ficar sem beber, digamos, vai fazer um exame médico, que ela tem de ficar uma semana sem beber, ou vai fazer uma entrevista de emprego, que ela tem de se preparar. Ela fala, não beba essa semana, e de repente não dá conta. Incomodou, a falta da bebida já incomodou. Às vezes nem consegue, tem aquela recaidinha, é mais sinal. É bom ela começar a pensar se, apesar desses sinais, ela vive afirmando que ela para na hora que quiser, ela bebe porque quer, na hora que quiser ela para. Essa negação é outro sinal. São sinais que podem aparecer até anteriores à dependência? Exatamente. Exatamente, ela já está entrando em dependência. Porque a gente precisa atuar antes, né? Exato, é prevenção. Outra coisa, quando um amigo, um parente fala com ela, você está bebendo demais, esse negócio está te prejudicando, para com isso, a pessoa se ressente. Ela se incomoda com aquilo, às vezes fica nervosa, é outro sinal. É bom ela parar para pensar assim, no último ano, teve algum dia que eu bebi de manhã? Já é um sinal também. Ela pode pensar também uma coisa clara. No último ano, teve algum dia que eu deixei de ir ao trabalho porque eu tinha bebido? Às vezes o trabalho da pessoa é estudar, né? Profissão, estudante. No último ano, eu faltei à escola ou eu não tive condição de fazer uma prova, de me preparar porque eu tinha bebido. Já é o suficiente para desconfiar de um uso que é nocivo. Mesmo que ele não esteja ainda lá nos casos de dependência. Eu estou falando assim de vários sinais. Se a pessoa responder sim a uns 4 ou mais deles, é bom ficar muito atenta. Vou falar outro sinal. Você está tendo problemas em família por causa de álcool? De repente estão ficando nervosos com você, estão falando isso está te prejudicando, etc. É mais um sinal. Outro sinal, mentira. Você começa a mentir sobre a quantidade de bebida que você ingere e a frequência com que você está ingerindo. Esses sinais podem ser detectados antes da dependência? Sim. Olha, a pessoa nota, por isso que eu falei, nos últimos 12 meses, a sua forma de beber começou a te incomodar, começou a te causar problema, a pessoa está percebendo. Mas a dependência é tanta, a pessoa gosta tanto, ela está ficando, a vida dela está ficando tão fechada em redor da bebida. Outro sinal, quando você pode se distrair de alguma forma e tudo, você só escolhe a distração que pressupõe que vai ter bebida. Se todo lazer está ligado a uma circunstância de bebida. De bebida. Você vai a uma festa em que é servido bebida e a bebida está mais ou menos limitada, você já começa a arranjar estratégias de você beber mais do que as outras pessoas? Quando você vai a uma festa que a bebida vai ser limitada, você bebe antes? Quando você sai da festa, você ainda procura um lugar para você continuar a beber? Porque o alcoólatra, além de ter uma obsessão mental pela bebida, Érica, ele tem uma compulsão física. Na hora que bate álcool na corrente sanguínea dele,
o organismo dispara uma reação química normal que pede mais álcool. Então, ele não para. Agora, é importante falar isso, pede mais álcool, mas nem sempre o uso nocivo ou a dependência vão ser identificados pela quantidade que a pessoa bebe. Ela fala, não, mas eu bebo pouquinho. Mas a relação dela com a bebida pode ser uma relação problemática, né? Exatamente. Não tem a ver com o tanto. A pessoa bebe pouco, mas ela tem de beber toda hora do almoço. Ela tem de beber toda hora que ela sai do trabalho. Não é? É para chamar a atenção. Porque cada bebida tem um tipo de concentração de álcool diferente e uma reação no organismo diferente. Então, não tem como a gente dizer, não, o uso nocivo ou o uso prejudicial começa quando a pessoa está bebendo mais do que tantos copos. Isso não tem como a gente... Não, mas a frequência é um critério. Porque a pessoa que tem de beber com muita frequência, ela está se lembrando daquilo, ela está precisando daquilo, pode ficar atenta. Qual que é o limite? Eu sei que é difícil traçar. Entre esse uso que a gente pode chamar de nocivo, abusivo e a dependência. Como é que a gente percebe que passou de uma coisa para outra? Érica, quando a pessoa ela já está ficando dependente, ela perde o quando e o quanto. O que seria o quando? Você amanhã tem um trabalho importante para fazer. Então, não é conveniente que você beba agora à noite. E você bebe. Você não consegue ficar sem beber. Então, você perdeu o quando, a situação indicada ou não. Aí você perde o quanto. Que você fala, não, vou beber 1, 2 doses aqui e vou dormir. E você começou a beber, o organismo pede mais, você entra pela noite afora. Às vezes até perde o compromisso da manhã ou vai para o compromisso de forma inteiramente inadequada. E aquele porre, né? A gente fala, todo mundo já tomou um porre na vida. Que tanto que esse porre aí pode ser perigoso? Olha, até o porre pode indicar. A pessoa que começa a beber em excesso, às vezes aparentemente ela é muito forte. Depois de beber, ele leva a turma todinha em casa. Só que no dia seguinte está todo mundo de ressaca. E os outros estão bebendo água sem parar e tal. E ele rebate. Ele bebe mais uma. Tomar uma para rebater. É outro sinal. Tá certo. Doutora Sandra, daqui a pouco nós vamos conversar mais um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos e vamos falar sobre um comportamento que é muito comum, típico dos alcoólatras, que é a negação. Já, já. Estamos de volta conversando com a psicóloga Sandra Lúcia de Oliveira Rodrigues, que é presidente nacional da Junta de Alcoólicos Anônimos no Brasil. Então, doutora Sandra, a gente estava falando sobre a negação, né? Todo mundo que começa a abusar da bebida tem esse comportamento? Não. Comigo não. Olha, o alcoolismo é uma síndrome, isto é uma doença multifacetada. Um dos primeiros e mais claros aspectos dessa síndrome é a negação. Está no olho do cego que o uso daquela pessoa faz do álcool é abusivo. Todo mundo está notando, menos ela. Ela racionaliza, ela tem 10 mil argumentos para mostrar que não, que ela bebe socialmente. Mente, né? Mente mesmo, né? Pois é, porque para o nosso público, vamos pensar nos assistentes sociais, agentes de saúde, professores, quem está lá em instituições penitenciárias e está desconfiando que o uso de álcool daquela pessoa está começando a prejudicar a vida dela. Qual que é a abordagem que você faz para essa pessoa? Se essa pessoa fala, não, eu só bebo, eu paro quando eu quiser, eu só bebo quando eu quero, eu sei minha hora de parar. Qual que é a abordagem que vai fazer então? Érica, você chegou a um ponto importantíssimo, porque o mais comum é o doente alcoólico mentir sobre a doença dele. E ele, às vezes, é muito persuasivo porque ele mente para ele mesmo. Nem ele admite o tempo todo que é um alcoólatra. Então, ele mente muito bem. Então, é bom esse profissional ficar atento a uma coisa. O mais comum é o doente mente sobre a doença.
E a família dele esconde a doença, que a doença é estigmatizante, etc., eles escondem. Então, esses sinais, por exemplo, que eu estava falando neles, seria bom o profissional ele ficar atento. E identificou? Dá para chamar a pessoa para uma conversa, não? Olha, seria bom ele partir dos sinais e falar, por exemplo, de um ano para cá, você está tendo problemas contínuos com a sua família. Fica atento a isso, porque não é normal. Você é uma pessoa inteligente. Quando você ingere bebida, isso te dá muito problema e você continua ingerindo. Isso não chama sua atenção? A bebida não está muito importante. A professora que vê o menino chegando na sala de aula, às vezes cheirando a álcool e tal. Exatamente. Ele vai negar, mas vale a pena chamar para uma conversa? Vale a pena chamar a atenção para os sinais. Saber que quando ele nega, pode ser vergonha, mas pode ser que ele esteja tentando esconder dele mesmo. Agora, ajuda muito dar uma chance à pessoa. Quer ver uma chance de ouro? Alcoólicos Anônimos. É gratuito, não é? Você falar assim, vamos fazer uma coisa? Vamos procurar gente que entende de álcool? Às vezes usou anos, sabe entrar, soube sair. Procura uma sala de Alcoólicos Anônimos e participa de algumas reuniões. Ninguém vai te prender lá, ninguém vai tentar te persuadir de nada, mesmo que a única pessoa que pode falar se você é alcoólatra ou não é você mesmo. Então, por que você não vai lá e assiste algumas reuniões e chega a uma conclusão? É um jeito. Agora, é muito importante aquele profissional falar com ele, escuta, tem esses sinais, você está em dúvida ou acha que não, mas tem muitos sinais. Eu estou querendo que você reflita bem, porque o alcoolismo é uma doença que é crônica, que é progressiva, você vê que seus problemas só estão aumentando, que é incurável e que, se não for detida, é fatal. São os argumentos mais fortes para serem usados. E verdadeiros. Não é brincadeira, não. Quando uma pessoa descobre que está sofrendo de uma doença que é fatal, que se ela não for detida, ela mata. Ela não tenta tomar todas as providências possíveis? Pois bem, o alcoolismo é uma doença fatal. Doutora Sandra, existe algum grupo que exige mais atenção? Por exemplo, as mulheres são mais sensíveis aos efeitos. Existe algum grupo, alguma idade que exige mais atenção em relação à bebida? Érica, o alcoolismo é a doença mais democrática que eu conheço. Acomete pessoas mais velhas, a idosos que não tinham cutucado onça com vara curta, depois de aposentados, ficam com tempo, já têm aposentadoria e começam a beber e, de repente, a doença estava lá escondidinha. Por volta de 12% da população mundial tem uma tendência à drogadição química. Ninguém sabe quem é. A gente sabe que costuma ser hereditário, mas não são todos que herdam, ainda bem, né? Então, a pessoa começa a beber demais e o alcoolismo aparece. Ricos, pobres, homens, mulheres, todo mundo é por volta de 12%. É muita gente. Então, todo mundo tem que estar atento a todos os grupos. Todo mundo tem de estar atento. Agora, pessoas que têm muito alcoolismo na família, às vezes nas famílias, na família materna e na família paterna, fique atento. Atenção redobrada. Redobrada. Doutora Sandra, muito obrigada por dividir com a gente a experiência da senhora aqui sobre o alcoolismo. Muito obrigada. Pois é, esse problema do alcoolismo, ele além dos danos individuais, gera muitos danos coletivos. Em casa, no trabalho, quem bebe demais tem boas chances de perder o controle e tomar atitudes de que vai se arrepender depois. Foram 38 anos casada, mas Wanda demorou a enxergar que o marido tinha uma relação problemática com a bebida. Ele era alcoólatra e morreu há 6 anos por causa de uma cirrose. A mensagem que eu dei sobre o alcoolismo, a esposa que tem um esposo alcoólatra, cuida dele, cuida com carinho, porque depois você vai poder colocar sua cabeça no travesseiro, dormir em paz, no sentido do seu dever cumprido. Mas nem sempre é fácil lidar com um parceiro assim.
Em uma pesquisa feita pela Secretaria Nacional Antidrogas, 25% dos entrevistados disseram que ficam irritados com a bebedeira do companheiro e 12% revelaram que depois do primeiro gole sempre vem uma discussão. Os dados são comprovados na Delegacia de Crimes contra a Mulher em Belo Horizonte. A maior parte das queixas aqui é de agressão, crime cometido principalmente após o uso de alguma droga. Eu entendo assim que o álcool, né, e as drogas em geral, eles potencializam aquele conflito já existente e a violência então a violência que já existe dentro daquela família, né, dentro daquela relação. Esse comportamento foi admitido por 25% dos entrevistados na pesquisa, que assumiram que começaram uma discussão ou uma briga enquanto estavam bebendo. Este aposentado sabe bem como é perder a cabeça por causa do álcool. Eu era o maior brigão. Brigava era só mexer comigo, a briga estava formada. E eu costumava, no final, eu me procurava, né? A pessoa só de olhar para mim, eu já ia saber o que ele queria, qual que era o problema. Problema em casa, na rua e até no trabalho. Ainda segundo o estudo, 8% dos entrevistados chegaram a ser repreendidos no emprego por causa da bebida. Este pedreiro, com 30 anos de profissão, fala sem constrangimento sobre o hábito que adquiriu ainda na adolescência. Nós sempre fazemos um almoço. Aí não tem como você não tomar uma, né? Não só uma, como os caras que estão na gente também, de vez em quando eu tomo uma pinguinha isso. Eu bebo igual, por exemplo, eu como um prato de comida, eu estou satisfeito. Se eu beber uma pinga ou duas, eu estou satisfeito. Eu não vou ficar lá tomando uma, duas, três, quatro, sem que sair tonto, não. Não precisa disso. Seu João nega que seja viciado em álcool. Entretanto, 15% das pessoas ouvidas na pesquisa, mesmo não se considerando dependentes, reconheceram que não conseguiram deixar de beber, mesmo depois de prometer a si mesmas que parariam. Então, quem está no controle? Esse é um dado para a gente pensar. Se a pessoa promete a si mesma que vai parar de beber e não consegue, esse não é um sinal, então, de que o álcool está no comando? A nossa entrevistada agora aqui no estúdio é a coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito do DER, a psicóloga Roseli Fantoni. Oi, Roseli, muito bem-vinda. Quantas vezes também, a gente está falando de álcool no controle aí, ele também está no controle ao volante, né? Exatamente. Tem uma pesquisa bastante interessante que foi feita com 178 países pela Organização Mundial de Saúde e ela detectou que o álcool e a velocidade são os dois principais causadores de acidente no trânsito. Então, nós vemos como é importante cuidar, discutir e se informar sobre esta realidade que não é só mundial, ela é principalmente brasileira. Pois é, os números aqui de Minas mostram que o número de pessoas mortas no trânsito já é maior do que o número de pessoas mortas por homicídio. Exatamente. E o álcool tem uma parcela bastante importante e eu acho que programas como esse ajudam a esclarecer, porque muitas vezes nós verificamos que as pessoas pensam assim, olha, aquele que vai causar acidente de trânsito ingerindo álcool é aquele que está desmaiando, não está dando conta de ficar em pé, que não consegue colocar a chave na ignição. Esse muitas vezes nem consegue abrir o carro. Mas aqueles que tomam uma quantidade que não é tão significativa a ponto de ficar caindo pelo chão, vomitando na festa, ele está colocando a sua vida em risco e a vida de terceiros em risco no trânsito. E isso é importante observar. Então, às vezes ele vai falar, eu tomei só uma, duas, três cervejinhas ou só um copo. Isso dependendo da condição da pessoa, da sensibilidade dela em relação à bebida, se ela está em jejum ou não. No estado emocional dela, pode significar a redução da atenção e da concentração, que são fundamentais para um bom desempenho no trânsito. Então, Roseli, quer dizer, no trânsito se repete uma informação que a gente está passando aqui no curso desde o princípio, que o que preocupa não é só a situação dos dependentes, daquelas pessoas que fazem um uso pesado, que tem um problema grave com a bebida ou com qualquer tipo de droga. No caso do trânsito, pode ser uma pessoa que faz um uso eventual, recreativo, nem é um uso
pesado. Exatamente. E vai criar os problemas, às vezes, até mais, né? Porque o que bebe muito a família já conhece, né? O amigo já conhece, já segura, já não deixa o cara dirigir, né? E uma preocupação grande dos educadores vai pelos jovens que estão iniciando a vida social e que muitas vezes ele nem bebe, mas ele pega carona com uma pessoa que bebeu. E como a gente acabou de falar, e nem precisa ter bebido muito. Então nós vemos geralmente nos acidentes de trânsito com jovens, 3 a 4 jovens dentro do carro, sendo que aquele que está dirigindo ingeriu bebida alcoólica. E vai causar um acidente, pode levar a óbito os seus amigos, os seus companheiros, em função do comportamento de beber e dirigir. Então, uma coisa interessante para os pais observarem e passarem informação para os filhos e para nós também passarmos para a sociedade é que se beber não deve dirigir. Agora, se você vê uma pessoa que vai dirigir bebendo, segure essa pessoa e não permita que ela dirija. E nunca pegue carona com essa pessoa. Então, é uma educação para motoristas e passageiros. E passageiros. E é fundamental porque geralmente a gente se preocupa só com o passageiro, mas e os outros que estão no veículo, que vão utilizar? E o jovem é assim, ele tem vergonha de falar não. Vamos com a gente, vamos com a galera, né? Aí vamos sim. Ele tem vergonha, não vou porque você bebeu. Então isso é importante informar, orientar dentro de casa, sentando, conversando no bate-papo e falar, olha, se você foi com a pessoa X e ela bebeu, pegue um táxi, vem de ônibus, vem a pé, me liga que eu vou te buscar. São informações simples, conselhos básicos que podem preservar a integridade física dos nossos jovens, que é fator de preocupação. Não só, como eu já falei, mundial, mas também, principalmente, no Brasil. O Brasil tem números piores do que o resto do mundo. Exatamente. Os países em desenvolvimento, eles estão passando por esse processo de adaptação. E como muitas vezes a informação, ela não vem de uma forma clara, esses dados acontecem, sem que a gente tenha um controle sobre ele. Então, é fundamental colocar na mesa, discutir, fazer isso que a gente está fazendo aqui, isso acrescenta, isso faz com que tenhamos mais informações e tomemos comportamentos que são mais adequados, não só para a gente, mas em relação àqueles que estão à nossa volta. Pois é, os pais têm esse papel importante, mas e quando a gente está tratando de assistentes sociais, agentes de saúde, agentes de segurança, às vezes agentes penitenciários, os professores, os profissionais da área de educação, como é que a gente faz essa abordagem para essa educação no trânsito? Olha, discutir, colocar na mesa é uma boa estratégia. E até para crianças, jovens, não importa. À medida que você coloca o tema e discute de acordo com a faixa etária, é lógico, você vai entrar em mais detalhes, maiores detalhes ou não, de acordo com o público que você está trabalhando. Mas citando exemplos, trazendo informações, nós estamos discutindo muito a lei seca. Todo fim de semana a gente fala, X pessoas foram apreendidas na blitz da lei seca, o cantor fulano, o jogador beltrano. Então são autoridades ou são pessoas que são formadores de opinião que passaram pela blitz e foram autuadas. Então vamos colocar isso, vamos discutir por quê, aquelas pessoas, elas geralmente têm um significado importante, principalmente para os jovens. O que foi que elas fizeram, qual a consequência do comportamento delas, e colocando e discutindo, a gente faz com que aquelas pessoas comecem a ter uma consciência mais crítica. Não importa se é A, B, C ou D, importa que está fazendo alguma coisa que está errado, que pode colocar a vida dela em risco e pode colocar a vida do outro em risco. E aí você traz para o jovem, você traz para o adulto. Quanto você está sendo de exemplo? Qual é o seu exemplo em relação a isso? Porque tem um dado importante que eu li sobre a questão do álcool, é que a maioria das pessoas aprende a beber em casa. Então, se o pai bebe e dirige, o filho vai beber e dirigir, então, você ensina esse tipo de comportamento. Então, o melhor ensino, no caso do trânsito, é o exemplo. Não é o que você fala, mas é o que você faz. Então, para essas pessoas que são formadores de opinião, que estão numa posição estratégica, que podem influenciar o outro, elas também têm que começar a pensar como elas estão agindo em relação àquela questão. E informar que é a melhor maneira de difundirmos esses ensinamentos que são fundamentais para a nossa vida. Então, uma dúvida aqui de mãe também, mas imagino que serve para os professores. A gente vai falar de educação no trânsito, colocar lá um tanto de foto de carro amassado, de gente machucada, e falar, olha, metade desses acidentes aqui foi causada
por álcool, funciona? Olha, a educação, nós temos que pensar de acordo com a faixa etária. Muitas vezes você colocando umas cenas críticas, cenas assustadoras, a pessoa vai ficar muito espantada naquele momento, mas depois passou, ela pode não lembrar mais daquilo, ou aquilo pode não fazer muito significado. A pedagogia do terror não é o que Nem funciona. Nem sempre ela é que funciona. Então, o que funciona? Um trabalho sistemático, de acordo com a capacidade da pessoa de apreensão em relação àquele conteúdo, levando e trazendo sempre informações novas, envolvendo a família. Você pode até colocar uma peça de imagem que pode levar a pessoa a ficar mais impressionada com aquilo, mas não é aquilo que vai fazer a mudança. E um exemplo interessante é com respeito a nós, motoristas. Quando a gente está dirigindo, a gente vê um acidente, geralmente se você está a 100 km por hora, você passa 80, 60, e dependendo você chega em casa 30, de tanto medo que você viu daquilo ali. Mas passou, olha o motorista profissional, ele vê tanto isso que ele continua na velocidade que ele está sem problema nenhum. A mesma coisa é com respeito aos ensinamentos sobre álcool e volante. Então, não necessariamente uma cena que vai ter sangue, você vai fazer com que você mude o seu comportamento. O que faz mudar o comportamento é muito mais amplo, é uma discussão contínua, é um refletir. Várias formas, você pode colocar discussão, pode ter uma propaganda, campanhas. Isso tudo é que faz com que você vá repensando o seu comportamento e mudando sua forma de agir. E sempre propostas a longo prazo. Propostas a longo prazo. Educação é a longo prazo. E é interessante isso, educação começa em casa. Então, nós falamos de álcool, a gente já pensa lá do adulto, o que não é, porque acabamos de ouvir sobre isso aqui, mas em casa, com a criança, os pais, o controle dos pais em relação à bebida, né? O incentivo dos pais para que os filhos bebam. Então, isso tudo ele tem que repensar. Porque depois, quando essa criança, quando esse jovem for lá para fora, for viver em contato com a sociedade, quem vai exercer o controle é ele, em relação a ele. E depende daquilo que ele aprendeu em casa, do saber ouvir o não e saber falar um não, é que vai fazer com que ele tenha comportamentos adequados. Roseli, muito obrigada pelas dicas preciosas. A Roseli, lembrando aí o que o psiquiatra Jairo Bauer falou no nosso programa na semana passada, que é dar ao jovem a autonomia com responsabilidade, né? Exatamente. Já que nós não podemos ficar 24 horas tomando conta dele, nós temos que orientá-lo para que ele tome decisões positivas e assertivas em relação ao álcool e trânsito. Muito obrigada, Roseli. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para aprender um pouco mais. Estamos de volta e hoje aqui no estúdio, acompanhando essa segunda aula do curso Prevenção em Pauta, nós temos a presença do secretário de Estado de Saúde, o doutor Antônio Jorge. Muito obrigada por ter vindo nos acompanhar, doutor. Bom, você sabe quais são as drogas mais consumidas hoje no Brasil? Pois são aquelas que estão bem perto de nós, o álcool e o cigarro. Agora no estúdio conosco está o especialista em prevenção ao abuso de drogas, o professor Amadeu Cruz. Bem-vindo, professor. Nós não podemos ignorar o impacto que essas drogas provocam na sociedade como um todo, apesar delas parecerem tão familiares, tão próximas, né? Sim, essa droga está dentro da casa da maioria da população brasileira. Está na rua, no trânsito, dentro do automóvel, alguns bebem e fumam, e nós convivemos com isso, sem muita restrição, embora cada vez mais a sociedade se organize para botar limites nesse consumo exagerado. Um estudo mostrou, é um estudo mais recente, numérico a respeito disso, aqui em Minas, em 2007, cerca de 1% das internações e cerca de 1% das mortes eram causadas pelo uso de drogas. É um número muito significativo. Sim, esse número varia muito de uma comunidade para outra. Em algumas comunidades ele pode ser exageradamente superior a essa amostra. Essa amostra é uma média. Mas, em geral, tende a ser algumas comunidades muito superiores. Pois é. Agora eu vou pedir ao senhor para a gente poder rever alguns dados que nós já apresentamos na aula de abertura, mas que vale a pena repetir para eles ficarem bem guardados. Dá uma olhada. Em 2005, foi realizado o levantamento mais abrangente sobre o consumo de drogas já feito no Brasil.
Constatou-se que nas 108 maiores cidades do país, mais de 70% da população consomem álcool regularmente e 44% fazem uso do tabaco. O que chama atenção é que das 200 mil pessoas estudadas, a parcela da população que faz uso de drogas ilícitas e medicamentos soma 8%. Enquanto os outros 92% são de pessoas que consomem drogas permitidas, como o álcool e o tabaco. Pois é, gente, o consumo de álcool e tabaco representa mais de 90% dos casos de uso de drogas. Então, professora Amadeu, vamos falar um pouco sobre o cigarro. Nós falamos muito sobre bebida já nessa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre o cigarro. Sim. 44% da população fumam. Esse número já foi muito maior. Nos últimos 30 anos, a prevenção que mais deu certo no mundo todo foi a contra o tabagismo. Então, quando família, escola e o poder público se organizaram melhor para tomar conta disso, né, nós vimos que em todas as faixas etárias esse consumo foi diminuindo. Por incrível que pareça, o aumento no consumo de cigarro se dá mais na classe das mulheres, entre 15 e 18 anos. Tem explicação para isso, hein? Tem. As meninas, é um novo papel social da mulher. A mulher saiu para trabalhar fora, a mulher disputa mercado de trabalho, algumas já estão ganhando bem mais do que homens. E nessa nova postura econômica e social da mulher, veio assumir alguns erros, padrões do sexo masculino, que é a própria violência, o consumo de drogas e o cigarro, como uma nova etapa nessa evolução da mulher. A mulher tem que evoluir pegando só as coisas boas, né? Deveria pegar só as coisas boas. Mas isso é uma fase. Se prevê que esse aumento entre as mulheres, sobretudo de 16 a 17 anos, né, nos próximos 10 a 15 anos volte a diminuir, como era bem menor décadas atrás. Na população jovem também tem uma dificuldade de controlar esse uso, né? O uso cai, mas cai